de pé sobre o corpo do monstro. San instruiu seus subordinados. Liberar o dinossauro pré-histórico, querendo demonstrar seu estilo de luta. A grande armeiro, Miss Dugushin. Sua postura estava relaxada. E a arma estava nos bolsos de sua calça. Ao dizer isso, no segundo seguinte, por comando, os trabalhadores libertaram a criatura desejada, o qual imediatamente se dirigiu a Zomi, pretendendo atacar. Muitos tentáculos surgiram da água. Pareciam tentáculos de polvo. Drops de água desabam diretamente sobre o mar. Mas sua aparência era decidida. No instante seguinte, um monstro surgiu da água. A boca aberta, ele rugia alto. Zomi sorriu loucamente. Mordendo seu pronunciando cigarro, alto, voltando às raízes. Ele apertou o punho e, num movimento rápido, orientado, o mesmo fluxo de poder acumulado para o monstro. E este poder superou rapidamente o espaço. Cortou o monstro em pedaços, atingindo as arquibancadas da arena do outro lado. O homem que acompanhou Chon sorrindo disse que era poderoso. Ele disse que King Shan havia ofendido uma pessoa muito perigosa e Chon. Ela cruzou os braços sobre o peito, com um sorriso misterioso, respondeu-lhe que era exatamente o oposto. Porque foi Zani quem ofendeu Qin Shan. O monstro foi definitivamente derrotado. E apareceu outro corpo morto na arena. Vitorioso. O telefone de Zayn tocou, e ele retirou para ver que era a deusa da justiça. O Zon atendeu a ligação. Quando precisa ouvir o que ela diz, virou-se para Zomi, chamando-o de grande guerreiro. Disse que tinha notícias para ele. Moore pediu que ela falasse, pensando que, depois de se mudar para o submundo, ele não havia entrado em contato com a deusa da justiça. Por muitos anos. A deusa da justiça. Então por que ela apareceu de repente? Por um instante. E Chon assistia a isso. Disse que ela ouviu que a federação inteira está sob o controle da queda da justiça. Quem ela quiser contatar, pode fazê-lo imediatamente. E ela também disse ter visto-a hoje. Então, a deusa merece ser mencionada. A deusa da justiça virou-se para os grandes guerreiros. Mais uma vez, ele deve pagar a King Shan 20 bilhões de pontos, de acordo com o resultado do jogo. Ela disse que, se ele se recusar então a pagar, ela será obrigada a anular o valor. A sua propriedade, indignado com essa afirmação. Zon perguntou imediatamente por que precisava fazer isso, imediatamente após essas palavras. A água do lago começou a se mover. E toda a arena começou a se mover. O Zomi, assustado, perguntou: "O que é isso?" A deusa da justiça. Imediatamente, disse-lhe para não entrar em pânico.
porque a Federal Bureau of Investigation, de acordo com o pedido do Sr. Xinshan, estava investigando sua propriedade pessoal. Ela disse que a explosão atendeu a todos os padrões internacionais elevados. E o nível de segurança era o máximo. Ela falou para todos ali, dizendo que isso não afetaria a segurança deles. De qualquer forma, o Zone xingou alto, deixando cair seu cigarro, gritando que este andar é dele. Ele afastou o monstro, voltando para a praia. De repente, outro monstro apareceu à sua frente. Zone o olhou com ar de desdém, dizendo o nome do protagonista. E então derrotou rapidamente este monstro também, gritando que iria destruir Sheshan. Quem estava assistindo tudo isso, da praia, disse que parecia que não podiam fazer nada com o homem que estava ao lado dela. Surpreso, perguntou-lhe por quê. E ela respondeu: porque o comprador não tinha negócios. Então era inválido. Ela sorria calmamente ao dizer isso. Neste momento, Jinshan e Jiang estavam em um dos escritórios, onde o último estava preguiçosamente jogando o artefato na mão, dizendo que era lento demais para a zona militar. Ele disse que, se o exército não chegasse, o prédio inteiro seria explodido. Jinshan estava sentada perto dele, fechando os olhos, sem muito interesse na situação. De repente, o elevador onde estavam explodiu, literalmente, e as portas voaram. Shan e Jiang apertaram os músculos imediatamente, direcionando toda a atenção para o barulho. Uma zona enfurecida saiu do elevador, virando-se para os protagonistas. Gritou para que ele devolvesse sua propriedade. John, ao ouvir isso, respondeu que, de acordo com a lei federal, todas essas propriedades já estavam registradas sob o nome da família Sheshan. Zone encolheu os dentes, falando com voz cheia de raiva. Eles devem estar realmente cansados de viver. O rosto do protagonista permaneceu calmo. Isso irritou ainda mais o Zhao. Zone gritou alto, chamando-os de tolos, dizendo que iria matá-los. Ele pulou alto no ar, aparecendo literalmente acima deles. E então ele sacudiu seu grande punho, usando novamente a técnica de retorno às origens, dizendo que era bom que Zombie tivesse vindo. Chance. Disse que o fogo dentro dele poderia finalmente explodir, desmembrando o artefato em várias partes. Chan ativou a bomba de nanosplitting. Um enorme fluxo de energia atingiu o inimigo. Capturando-o, ele gritou de surpresa. John observou isso com uma expressão imparcial, e todo o chão atingido pelo ataque estava em ruínas. John suspirou fundo, dizendo que este bombardeio quase queimou tudo. Tirou 2 milhões de pontos dele.
Isso teria sido doloroso, mas o adversário conseguiu se levantar. Entretanto, ele respirava com dificuldade, cobrindo o rosto. Os protagonistas, vendo isso, gritou que o cara ainda não estava morto. Então ele mandou John disparar. Jonin ficou mais 10 extremamente tiros, insatisfeito com a ordem, perguntando se ele realmente acha que é tão simples. E começou a explicou que as minúsculas bombas de fragmentação eram, afinal, armas experimentais de propósito especial. Então, só podiam disparar um projétil. Ele olhou para a arma na mão enquanto falava. E então Shinkishan concordou, dizendo que a queda da justiça encontrada viria logo de qualquer forma, mas o inimigo não iria ceder tão facilmente. Ele segurou os joelhos e começou a gritar que iria matá-los. Entretanto, ele foi imediatamente sobrecomeu a voz das pessoas Talvez que chegaram. Não seja justiça. Um deles o chamou pelo nome. Tremendo, tremendo. Ele disse que, por ordem da deusa da justiça, uma terceira equipe de forças especiais chegara à cena. Eles dominavam Zombie, e então o líder deles ordenou a punição do suspeito. 2 membros das forças especiais agarraram o Zon imediatamente, fazendo-o a encostar o rosto no chão. O líder das forças especiais gritou que ambos os soldados eram do reino militar. Disse que Son deveria ir com eles. Entretanto, Zombie resistiu, começando a gritar. Ele estava registrado na Federação Militar Especiais. Ele estava indignado, perguntando quem ousou tocá-lo. A conhecida voz da deusa da justiça ouviu-se. Quem disse que uma petição foi apresentada em nome de Zayn? Construir um cassino de 28 andares. Ela se aproximou, continuando. Dizer que o prédio tem de fato 28 andares e acima do solo, o que viola o plano de construção. Marina da Justiça disse que os cassinos de Zone usam bestas mutantes e cidadãos livres da Federação como conteúdo de jogo, o que viola a lei federal, Lei Especial de Proibição de Jogos. Ela continuou lendo o veredicto, dizendo que o Uzon também atacou a Federação Livre e líderes seniores. E esses crimes podem ser ignorados. A deusa da justiça disse: a zona será detida a partir de hoje. Ele gritou indignado novamente, perguntando: Qin Shan é realmente um líder superior? Ele perguntou a ela. A deusa da justiça enlouqueceu. John apontou o dedo para o protagonista, dizendo que Zon foi realmente descuidado, audacioso em insultar o amigo da deusa da justiça. Ela brilhou, interrompeu-o, pedindo para não rir. E então, os membros das forças especiais, segurando as zonas, disseram que o levariam embora.
Enquanto ele gritava alto para que o deixassem ir, o protagonista acenou agradecido, enquanto os observava ir. Então, a deusa da justiça, dizendo voltou que, para de acordo com Guxins. cálculos, o valor de mercado deste prédio é cerca de 8 bilhões, perguntando a Chen-Shan: devo coletá-lo para pagar a dívida de Wuzan? O protagonista concordou, suspeitando que o Zone não poderia pagar agora. Shan virou-se para John, mandando que ele encontre alguém para gerir o cassino, mas que ele deveria gerenciar. Essa pessoa deve gerir adequadamente as operações de jogos, adicionando que dividiriam os lucros em 70-30 avos. John quase chorou de gratidão, perguntando se ele realmente compartilharia o dinheiro com ele. Ele disse que seu parceiro era o melhor. John colocou a mão no ombro do protagonista novamente, perguntando por que ele não permite que sua equipe começou a emitir ações e fundar uma empresa chamada Matadouro de Carne Rápida. Jones disse que, com o preço das ações dele, certamente subiria. O protagonista achou que a personalidade de Zhang era semelhante ao segundo Elder Brother. E se eles se encontrassem? Ele nem sequer conseguia imaginar o que aconteceria. Jin Shan sorriu com seus pensamentos. Sem pensar, foi conduzido por Jean. Quem disse que sua fã havia chegado debochadamente. Tim, estendendo os braços para os lados. Ironicamente, agradeceu a Jin Shan por ter feito seu negócio falir. Por causa dele. O protagonista pediu desculpas, perguntando se havia alguma forma ele poderia compensá-la pela perda. Chan disse que dinheiro era só um detalhe. Afinal, ela se divertiu muito hoje. Depois disso, Chon disse que ela deveria ir e, finalmente, pediu que entrasse em contato com ela. John sorriu, colocando a mão no queixo, dizendo que a garota era bonita, mas um pouco masoquista. Jin Shan desviou o olhar, mandando seu acompanhante parar de olhar, ao precisarem tratar de negócios. O protagonista virou-se para a garçonete, dizendo a ela que poderiam ir agora, para mostrar-lhes o superprêmio. A garçonete sorriu de volta, dizendo que, é claro, ela faria. Ela lhes disse para seguir lá. Depois do elevador, encontraram-se onde mantinham diversas criaturas estranhas. A garçonete alertou-os para terem cuidado. Enquanto estavam lá, de fato, muitos monstros estranhos estavam presos lá. Então, ela pediu que eles tentassem não se machucar. Olhou ao redor e perguntou a Sheishan. Ele realmente se preocupava com eles? Aproximando-se de uma das portas de metal. A garçonete disse que o corpo do espaço, o monstro, estava lá. Ela explicou que, para impedir o apodrecimento, eles o mantiveram congelado. Assim que a porta se abriu, todos os presentes, imediatamente, sentiu o frio que emanava daquela câmera. Apareceu um cubo inteiro de gelo diante deles. Nele, havia um fragmento do mesmo corpo.
Vendo isso, King Shan disse com um sorriso que era excelente. Porque o mais valioso no espaço, o monstro, era o coração. Ao se aproximar, ele pensou que assim, todas as partes dos monstros preciso completar a tarefa foram coletados. Ele tocou este fragmento com a mão. Então, usou seus poderes, levantando o enorme objeto de uma vez. John viu isso, chamou em surpresa, com o rosto surpreso. Um coração tão grande foi realmente obtido assim? Ele disse que as habilidades do personagem principal estão além do seu entendimento. Olhou para a garçonete. Quem também ficou surpreso com o que estava acontecendo. E disse que ele lembrou que o segundo prêmio então era um homem perguntou estranho. Se poderia a garçonete sorriu e disse que, claro, ele poderia, desde que ela chamou, era o novo chefe dela. Então, tudo no prédio agora era dele. John perguntou se realmente precisavam disso. Shihan expirou ar quente. E então, eles responderam que não precisavam disso. Mas ele sentiu um mau pressentimento. E queria verificar. Depois de um tempo, chegaram a outra cela. E a garçonete pressionou o botão certo novamente. E os heróis estavam dentro. Assim que as portas se abriram, um terrível cheiro de algo morto imediatamente atingiu seu nariz. John, segurando o nariz com a mão, perguntou alto qual era o cheiro podre. Havia algo estranho também. E John disse que era um tipo de respiração muito forte. Na escuridão desta sala, eles viram uma criatura estranha, parecida com um homem. Quem estava amarrado, o corpo todo estava desfigurado. E os olhos ardiam com um estranho fogo verde. Assim que John viu isso, seus olhos se abriram surpresos e gritou, confuso. Estava ele alucinando? Ele não compreendeu. Como uma pessoa sem 5 órgãos internos. Ainda estava vivo. John gritou, virando-se para o protagonista, que desde a infância até agora, ele já havia visto muitas coisas estranhas. Mas essas coisas eram simplesmente nada. Em comparação a essa pessoa, Jin Shan ficou em silêncio. Então John se voltou para ele, tentando chamá-lo pelo nome, mas apenas choque e confusão estavam visíveis no rosto de seu camarada. Xichen perguntou de onde veio o canibal. Qin Shan pensou, raciocinando que nesta o destino lhe deu uma mão ruim, e a situação que ele sempre temia finalmente aconteceu. Ele se voltou para a garçonete, perguntando onde pegaram essa pessoa. A garçonete o olhou surpresa. Então respondeu que a pessoa era um funcionário do cassino. Um dia, ele enlouqueceu e quis morder o chefe, transformando-se em uma criatura estranha. Este monstro atacou alguns. De acordo com a garçonete, o chefe tentou imediatamente impedir. No final, essa pessoa não morreu.
Shizan disse que foram muito sortudos, que o objetivo desse monstro era ataque foi aquele militar. Ele caminhou confiante para o quarto do monstro, deixando Zhang para trás. O mestre começou a resmungar guturalmente de imediato, olhando com cautela para Shizan. E o protagonista se aproximando dele. Disse que essa pessoa estava muito faminta. O protagonista parou no local, dizendo que se isso ele se aproximou do monstro, pois sabia que isso machucaria muito. Dizendo que, nesse caso, o verá partir. Depois de dizer isso, Jin Shan esfaqueou o monstro com a espada. John pediu que ele não fizesse isso. Se ele não precisasse do monstro, afinal, ele era deles. Qin Shan virou-se para Yun, perguntando o que ele quis dizer com propriedade. She Shan disse que essa propriedade acabará em breve. Passando por Jiang Ning, ele seguiu para a saída com cara séria. John perguntou ao protagonista, surpreso, o que houve. Então, Shi Shan franzindo. Ele disse que havia pouco tempo. Ele explicaria tudo no caminho. Assim que saíram do cassino, o protagonista começou a explicar que essa criatura não valia nada. Se Shang encontrasse algo assim, ou de imediato, atire na cabeça Jin Shan. Ele também o alertou. Ele não poderia deixar que esse monstro menos o arranhasse. O espreitava, porque o protagonista não queria perder um parceiro. Como ele... John não accentou e começou a gritar com a sensação de queimação, perguntando o que ele quis dizer. John tentou impedir o protagonista, colocando a mão no ombro dele, perguntando o que era esse monstro, afinal. Então, She Shan virou-se, gritando que o homem estava infectado. Quem fosse mordido por ele se tornaria um canibal. O protagonista começou a gritar que o fim do mundo se aproximava, perguntando a Jian se ele entendeu. Jin Shan gritou que os mares e oceanos, humanidade, tudo mudaria, e muitas outras absolutamente coisas. Tudo. John afastou a mão dele. E, então, com expressão de confusão e horror no rosto, ele chamou Gu Jinshan pelo nome. O protagonista olhou para baixo, pedindo desculpas a John por ter perdido o controle. Porque o vírus se espalhou antes que ele percebesse. E ele não sabia ao certo quantas pessoas foram infectadas. Chen Shan continuou dizendo que, se algum dos entes queridos de Shen, ainda em uma grande multidão, ele precisava correr e protegê-los, antes que fosse tarde demais. Ele também disse a John para lembrar, não poderia deixar os infectados ele absolutamente, senão tudo seria em vão. Jin o interrompeu, indagando se Ting Shan era sério sobre isso. O olhar do protagonista estava cheio de confiança. Ele disse, jurando por sua própria vida. Imediatamente, após dizer isso,
John pareceu ter uma ideia sobre sua irmã. Ele liberou uma grande quantidade de energia sombria de uma vez, chamando um veado selvagem e um gato preto. Uma onda de energia sombria o envolveu, e da matéria escura surgiu o que ele havia chamado. O veado e o gato, John sentados nele, sangue de imediato. Tentando recuperar os sentidos o mais rápido possível. Vendo isso, o protagonista perguntou a John se ele estaria bem. John respondeu que estava tudo bem. Apenas liberou muita energia de uma vez. Então, o corpo dele não suportou. John montou o servo, gritando para o gato negro mostrar, diretamente para a irmã dele. Jinlin partiu imediatamente, sem querer perder um segundo sequer, seguindo de perto o gato, instigando seus animais a avançarem com todas as suas forças. O rosto dele estava sério, e preocupação com sua querida irmã. E no próximo instante, ele começou a desaparecer da vista, escondendo-se atrás de outro prédio. Depois de seguir seu camarada de armas, Sheshan pensou em acalmar-se e pensar no que perdido em suas lembranças. A seguir, lembrou que Sushui estava. Sua irmã havia trancado-se em casa e estava praticando lá, e a família Sui a protegia com cuidado. Ela estava sob proteção de profissionais, com 4 habilidades. Então, ela provavelmente estava segura. Então, ele voltou sua atenção para Ana, acreditando que sua verdadeira força era muito forte. Não deve haver problema com ela também. Xing Shan sabia que aqueles em perigo eram pessoas comuns e fracas. Força real. Ele olhou para baixo da ponte, observando as pessoas comuns presentes. O protagonista chamou a deusa da justiça. Ela perguntou a Xing Shan o que ela poderia fazer por ele, ao qual o protagonista, com as sobrancelhas franzidas, voltou-se para ela. Ele disse ter descoberto algo incomum. Então, ele esperava que isso chamasse sua atenção. O presidente apareceu na tela. Aproximou-se do protagonista, o chamou pelo nome e perguntou por que ele precisava dele de repente. Chen Shan respondeu com firmeza. A partir de agora, ele concedeu sua majestade toda a autoridade para usar suas conquistas científicas. E mandou a deusa da justiça anotar. No momento seguinte, ela respondeu imediatamente, dizendo que foi anotado, e o presidente perguntou ansiosamente o que havia acontecido. Para esclarecer, Chen Shan foi realmente ameaçado pelos aristocratas? Então, o protagonista respondeu que ele não era ameaçado pelo tesouro das 9 regiões, mas por 2 novos tipos de vírus, que nunca haviam sido vistos no mundo antes. Ele começou a explicar rapidamente e informar que o primeiro vírus se espalha por feridas. Pessoas infectadas podem perder a mente e se transformam em criaturas que têm fome insaciável de carne humana. Sheshin chamou isso de síndrome canibal.
Essas criaturas, meio mortas, meio vivas, vagavam pela terra, atingindo quem cruza o seu caminho. O protagonista diz que este vírus estava ligado à força do corpo humano. Quanto mais forte o corpo, menos provável de se infectar. Ele explicou que o síndrome de canibalismo poderia infectar um grande número de pessoas, mas o vírus não poderia evoluir. Depois de explicar sobre isso, ele se concentrou no segundo tipo de vírus, dizendo que este tipo de vírus transforma pessoas em assassinos de alto nível. Chen Shan disse que este vírus era muito perigoso. E este vírus já pode infectar qualquer um. Apenas profissionais com 4 habilidades reais de força. Os protagonistas também acrescentaram que pessoas infectadas com este vírus parar de liberar dopamina e passa a ser a única coisa que traz prazer. O rosto do protagonista ficou mais sério e ele desviou recordando o olhar os eventos do que viu antes. O protagonista disse que esta foi a ideia mais importante que restou no cérebro dos infectados e pessoas infectadas por este vírus. Mate tudo que cruzar o seu caminho. Mas o pior de tudo foi esse vírus se espalha pelo ar. E também pode evoluir. O rosto do presidente enrijeceu-se imediatamente com excitação. Assim que ouviu o discurso completo de Xing Shan e a deusa da justiça. Como sempre, ouça imparcialmente o protagonista. O presidente se voltou para a deusa da justiça, perguntando se estava confirmado. O rosto dele denotava preocupação. Ele estava começando a entrar em pânico. A deusa da justiça respondeu em voz calma, dizendo, de acordo com a informação fornecida por Sua Excelência, Xing Shan, confirmou-se. No Hospital Central de Bishop County. O Hospital Secundário de Shandu County. E o Centro de Emergência da capital, todos mostraram sintomas dos dois vírus. Ela também disse que atualmente, há uma tendência de propagação desses vírus. O presidente olhou nervosamente para baixo, dizendo que não esperava que fosse verdade. O protagonista então se voltou para a deusa da justiça. Disse-lhe que não havia tempo a perder, adicionando ainda que ela deve agir imediatamente. A deusa da justiça disse que, a partir de agora, ela seria responsável por todos os assuntos da Federação Livre e que a Federação estaria em estado de emergência, com todo o exército em alerta vermelho. Depois disso, ela começou a analisar a estratégia de sobrevivência. Depois disso, a janela do sistema exibiu o número de possíveis estratégias. Havia 1958, depois a seleção da estratégia. Com a taxa de sucesso maior, começou. E após a seleção ser concluída, havia 0 estratégias possíveis para escolher. Depois de dar uma resposta decepcionante, a queda da justiça começou a se dissolver no ar, dizendo ela estava começando a coletar mais informações
assim que ela desapareceu.